Que a paz de Cristo e o amor de nossa Mãe Maria esteja aí sempre contigo, com sua família, na sua casa, no seu trabalho, te acompanhando em todos os momentos. Obrigado por estar conosco, por clicar neste vídeo, que este vídeo possa te ajudar a crescer na fé, a se aproximar ainda mais de Deus, a amar ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria. Quero te convidar para curtir o vídeo, comentar, deixar um amém, seus pedidos de oração nos comentários e se inscrever aqui no canal Parábolas de Fé. Obrigado e Deus abençoe. Então vamos agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Essa oração, nos ensina a irradiarmos a luz de Cristo em nossos corações, a irradiar a luz de Cristo através das nossas ações, através da obediência e da docilidade à palavra de Deus. A palavra de Deus que nos instrui e que nos ensina, e desta maneira nós devemos praticá-la, vivê-la no nosso dia a dia. Jesus diz num outro evangelho, numa outra passagem: bem-aventurados, ou seja, felizes, antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não só ouvir, meditar, mas feliz é aquele que ouve e a põe em prática. É desta maneira. O Evangelho, a palavra de Deus, vai nos instruindo, vai nos moldando, mas nós temos que nos esforçar para vivê-la na prática, ali no nosso dia a dia. É um grande desafio, mas no mínimo nós temos que ir tentando vivê-la. Quantas vezes falhamos, erramos, não conseguimos colocar em prática, mas através da oração,
desta comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos pedindo diariamente, Senhor, que eu possa viver a sua palavra, que eu possa colocá-la em prática. Jesus fala no Evangelho de hoje, fala às multidões e também aos seus discípulos, que os mestres da lei, os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Então ele diz, olha, vocês devem observar, ouvir tudo o que eles estão falando da lei, mas cuidado, não imiteis as suas ações. Por quê? Porque os mestres da lei e os fariseus, eles sabiam, observavam as leis, mas não as praticavam. As suas ações eram contrárias ao que eles estavam dizendo. Por isso que Jesus alerta, ele diz, eles falam e não praticam. Sabe, falar é simples. O desafio está em praticar, em viver a palavra de Deus. Mas não é só também, não é que falar, que anunciar, que testemunhar seja errado. É importante sim testemunharmos, falarmos, evangelizarmos, levarmos a palavra de Deus, sermos anunciadores, apóstolos de Cristo. Mas o apóstolo, ele fala e também ele vive a palavra de Deus. O amor pede obras. Nós temos que ensinar e ao mesmo tempo fazer, assim como Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele proclamou o reino do Pai pelo testemunho da sua vida e pela força da sua palavra. Vamos viver a palavra de Deus. E aí Jesus continua falando no Evangelho, que esses mestres da lei, fariseus, eles amarram pesados fardos, colocam nos ombros dos outros. Exigem que os outros façam isso, aquilo, vivam a palavra de Deus, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Que a gente possa fazer um exame de consciência a partir da palavra de Deus de cada dia que nos fala. Será que eu estou vivendo esta palavra? Antes de ficar ensinando os outros, de ficar alertando, olha, isso daí não é errado fazer, isso daí não está de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, mas eu mesmo não pratico, eu mesmo não vivo, então vamos nos esforçar. Claro, a perfeição é somente para nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, mas a partir daí, Ele como modelo, como nosso mestre, como nosso guia, nós temos que olhar para a vida dele, olhar para a vida dos santos que também nos ensinam a viver o Evangelho vivo, na prática, no dia a dia. A vida dos santos é o Evangelho vivo, o Evangelho praticado por esses santos e também feito de quedas, de erros, de dificuldades, mas que estavam se esforçando diariamente para viver a palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes começam a frequentar grupos de oração, começam a se aproximar mais das pessoas que estão ali mais envolvidas na paróquia, na igreja, ajudando o padre, ajudando nos serviços da comunidade, da igreja, e vai percebendo, puxa, estou desanimado, viu? Acho que eu vou mudar de religião porque eu imaginava que aquela pessoa era assim, e aí eu comecei a me aproximar dela, eu vi que ela está cheia de pecados, que ela faz isso, que ela faz aquilo. É verdade, somos pecadores, lutando pela santidade, buscando ser melhores. E nós não temos que nos escandalizar pelos outros que muitas vezes não estão praticando a palavra de Deus. Nós devemos olhar, como diz o próprio Evangelho de hoje, para o nosso Mestre, para o nosso Pai. Um só é vosso Pai, como diz aqui o Evangelho. Não deixeis que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, é Cristo. Olhemos para o exemplo, para a vida de Cristo, para a sua palavra e a partir daí buscar vivê-la, buscar enfrentar as dificuldades, os desafios da vida e lutar
esta luta diária para cumprir a palavra de Deus. E não para cumprir só para sermos vistos pelos outros, para sermos aplaudidos pelos outros e dizer: nossa, essa pessoa é muito santa, olha que beleza, ela vive a palavra de Deus, isso e aquilo. Não é essa a intenção, porque Jesus também alertou sobre isso. Ele diz aqui dos mestres da lei, os fariseus, eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas largas com trechos da escritura na testa, nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam ali de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas, querendo ser aplaudidos, elogiados pelo mundo. Não é essa a intenção. Nós temos que buscar viver a palavra de Deus, mas não para ser aplaudido pelo mundo. Buscamos viver a palavra de Deus porque queremos ser santos, queremos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Porque Deus nos ama e nos pede em sua palavra. E assim, na humildade, no dia a dia, olha só, olhemos para a vida de Nossa Senhora de São José, no silêncio, na humildade de cada dia, estavam cumprindo a vontade do Senhor, sendo servos de Deus. E é desta maneira, vamos olhar para a vida de São José, de Nossa Senhora, e que Nossa Mãe Maria e São José nos auxiliem sempre em nossa caminhada de humildade e de vivência da prática da Palavra de Deus. Obrigado por acompanhar este vídeo. E se este conteúdo te fez bem, deixe um joinha, um like, o seu comentário, os seus pedidos de oração, porque sempre estamos rezando por você aqui no canal Parábolas de Fé, pela sua família. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no logo que aparece na tela. E aqui do outro lado, uma sugestão, um outro vídeo para você acompanhar do nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe!